O presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Assistência à Fibrose Cística, Sérgio Henrique Sampaio, que tem um filho já adulto com a doença, concedeu uma entrevista exclusiva ao Inclusão. Ele fez várias críticas ao atual sistema de saúde pública do país, que, segundo ele, é negligente com a vida dos brasileiros. Por que isso ainda acontece? Acontece porque, infelizmente, falta a cultura clínica do diagnóstico da fibrose cística na primeira atenção. O paciente ele chega para o primeiro atendimento já com sintomas da doença, porém, esses sintomas confundem com outras manifestações e outras doenças. A gente pode chamar isso de falta de vontade política ou irresponsabilidade? Eu classificaria das duas formas. Uma falta de vontade política e irresponsabilidade. Não adianta nós declararmos que estamos avançados na questão do diagnóstico, mas na forma prática nós não estamos. Efetivamente, hoje, 11 estados realizam a triagem neonatal na fase 3, ou seja, o diagnóstico da fibrose cística. Os outros 13 foram homologados, mas ainda não estão realizando o exame efetivamente. Olha, eu gostaria muito mesmo que os parlamentares, que o legislativo, ele cobrasse efetivamente uma ação concreta do executivo, sabe? Porque essas políticas, elas existem, porém elas não são efetivadas por falta de vontade política do executivo. Eu pediria, olhando nos olhos do ministro da Saúde, que ele não brinque com a população brasileira. O que vem sendo feito no Brasil atualmente é um engodo, um país que projeta uma Copa do Mundo, uma Olimpíada e não tem leitos hospitalares, isso não pode acontecer. Outra doença genética grave e incurável é a fibrose cística, que pode afetar os sistemas respiratório, digestivo e reprodutor. É transmitida à criança pelo pai e pela mãe. Ela altera principalmente o mecanismo que controla a água e o sal de alguns sistemas do nosso organismo e também as glândulas de suor. A fibrose cística faz a pessoa ter uma perda excessiva de sal pelo suor. Por isso é chamada de beijo salgado. O teste do pezinho sinaliza se o recém-nascido é portador da fibrose cística. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a expectativa e qualidade de vida. Porém, o principal exame para confirmar a presença da doença é o teste do suor. Na maior parte dos casos, a fibrose cística é descoberta quando o paciente é criança, ainda nos 2 primeiros anos de vida. Conta pra mim um pouquinho da sua vida. Bom, eu todo dia acordo muito cedo para fazer fisioterapia antes de ir para a escola. Eu faço fisioterapia, vou para a escola. Aí tem dia na escola que eu tenho que ficar até tarde na escola, aí na hora do almoço tem que fazer outra nebulização. Aí eu faço a nebulização na escola mesmo, na enfermaria da escola, e depois eu volto para casa e faço mais uma fisioterapia. Esta é a rotina diária de Fernanda. Aos 15 anos, ela tem uma grande responsabilidade: zelar dia e noite pela saúde. A vida de Fernanda sempre foi assim, desde que nasceu. Só com muita determinação e disciplina, Fernanda consegue seguir o passo a passo das orientações médicas para impedir o agravamento de sua saúde e o surgimento de outros problemas. Se eu esquecer de tomar as medicações pro sistema digestivo, eu posso perder muito peso. E se eu continuar não tomando corretamente, aí eu fico bem mais magra, mas também eu posso, como eu fico magra, eu fico mais, com imunidade mais baixa e suscetível a mais doenças, mais infecções. Fernanda, esta jovem moradora de Brasília, nasceu com uma doença genética que atinge os pulmões, o aparelho digestivo e outras áreas do corpo. A fibrose cística, uma doença que envolve risco de vida. O pai de Fernanda
conta que um exame feito na menina ao nascer salvou a vida da filha. Nós tivemos uma felicidade muito grande no diagnóstico da Fernanda, porque assim que começou o teste do pezinho plus no Brasil, foi quando a Fernanda nasceu, há 15 anos, e o médico que acompanhava a minha esposa, ele falou, sugiro a vocês que façam o teste do pezinho plus, que é um teste ampliado que você faz o diagnóstico de 32 patologias. E com isso nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce da Fernanda, porque ainda não existia na portaria do teste do pezinho o diagnóstico da fibrose cística. Apesar da doença ser genética e grave, Fernanda não tem medo do futuro. Não, eu não tenho esse receio de namorar, nem de ter uma família, porque eu sei que pode ter... Meu filho pode, por exemplo, se eu tiver um filho, meu filho pode ter a doença, mas eu sei como tratar a doença. E eu tenho esperança de que no futuro próximo tenha a cura da doença. Porque já tem algumas mutações que têm a cura, mas a minha ainda não tem. O Estado oferece o tratamento, os medicamentos? Infelizmente, há uma negligência na parte do governo, tanto o distrital quanto o federal, no tratamento não só da fibrose cística, mas de todas as patologias. Na nossa concepção, para o governo é mais barato que os nossos parentes morram do que se trate com dignidade. Porque hoje uma internação hospitalar, uma diária hoje gira em torno de R$ 1.300. E uma criança, quando fica internada, ele fica de 21 ou 28 ou 35 dias internado. E isso é um custo absurdo do tratamento. E hoje você gasta em torno de 8 a 17 mil reais, dependendo do quadro clínico do paciente que ele estiver passando. Em média, hoje, você gasta quanto por mês com ela? No caso específico hoje da Fernanda, nós gastamos R$ 8 mil por fora dos medicamentos que nós temos dispensado pela Secretaria de Saúde devido a uma ação judicial. Porque o que não está contemplado na ação, nós temos que adquirir. Como pai de uma filha com uma doença grave, Fernando faz um apelo para que as autoridades se sensibilizem e adotem com a máxima urgência medidas que garantam maior assistência aos pacientes vítimas de fibrose cística. O que nós precisaríamos, no caso específico, são nas portarias de medicamentos de alto custo, que no caso específico da fibrose cística, tem mais de 10 anos que não são implantados medicamentos nessa portaria. E nós sabemos que a evolução da medicina é muito rápida, então nós precisaríamos que pelo menos de 2 em 2 anos essa portaria fosse revista para dar melhor qualidade de tratamento a todos esses que necessitam de remédio, que necessitam de exame, para que ele possa ter uma vida digna e com qualidade. A fibrose cística exige vigilância e acompanhamento constantes da saúde do paciente. Qualquer descuido pode ser fatal. A doença é uma doença evolutiva. Então, se nós ficarmos esperando, na hora que já tiver diagnosticado, atacou o rim, atacou o pulmão, atacou o fígado, nós vamos ter mais complicações para tratar. Então, nós temos que estar monitorando anualmente esse quadro. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV e clique na opção desejada. Terminamos o programa de hoje com imagens de pessoas que sofrem com as dores de doenças que ainda são negligenciadas. O apelo que fizeram no decorrer do programa é para que o poder público, que tem o dever de zelar e resguardar a saúde da população brasileira, saia da inércia. Até a próxima.